Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Seguindo a ideia que nós tratamos do vídeo anterior, quando nós falávamos da apostasia, ou seja, a deserção da fé, nós vamos aprofundar um pouco naquilo que se refere à corrupção da fé. Ou seja, quando nós nos deixamos levar pela mentira, quando nos deixamos levar por ideologias, por pessoas e acabamos abandonando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, para seguir pessoas ou ideias que não estão dentro da realidade divina, ou seja, estão fora das coisas de Deus. E nisso a palavra de Deus ela é bem categórica. Ela diz assim: buscai as coisas do alto. Então, nós estamos trabalhando uma realidade que está tratando do fim dos tempos. Nós vimos em vídeos anteriores que o falso profeta, em determinado momento, vai se manifestar em Israel e vai seduzir os judeus com a promessa de que o Messias que eles tanto estão esperando está por se apresentar. Depois que esta situação acontecer e o anticristo aparecer, o falso profeta vai apontar para ele, vai convencer os judeus de que o anticristo é, na verdade, o Messias que os judeus estavam aguardando. Tudo isso em meio a falsos sinais, falsos prodígios, falsas palavras, tudo isso para seduzir e enganar. O anticristo vai ser acolhido e, neste momento, ele vai deter o poder nas suas mãos. Com isso, ele vai querer levantar o império dele. Ele vai fazer alianças com aquelas nações que historicamente são inimigas do povo de Israel. Porque é o seguinte, Abraão teve 2 filhos. Primeiro não era o filho da promessa, era o filho com a escrava Agar. E esse menino se chamou Ismael. Ismael, se você fizer um rastreio desse menino, você vai ver que ele que gerou todos esses, a maioria desses povos árabes que nós temos no Oriente Médio. Porém, com o filho da promessa, aquele que Abraão teve com a sua esposa Sara, o Isaac, é da onde que vem os judeus. Ou seja, a partir de Abraão, nós temos o Isaac, Jacó, os 12 filhos que Jacó teve, depois mais depois José ainda teve o Benjamim. E o que aconteceu? Através desses 12 meninos aí, né, Deus foi constituindo uma nação. Nação que depois passou pela escravidão do Egito, que Deus tirou através de Moisés, se estabeleceu lá na terra de Canaã, até a época de Jesus. Bem, essas nações que estão ao redor de Israel hoje são inimigas declaradas de Israel e fazem as maiores atrocidades. O anticristo, quando vier, ele vai conseguir fazer uma aliança com essas nações. Muitas pessoas interpretam essas alianças como um tempo de paz. Preste bem atenção, o anticristo não está estabelecendo um tempo de paz. Ele não está
estabelecendo no mundo uma paz nem para o Oriente Médio e nem para o mundo. O que está acontecendo é que ele está colocando o plano dele de domínio mundial em ação. Para isso, ele precisa fortificar, fortalecer o império que ele vai levantar. E é aí que entra o grande trabalho que nós vamos fazer hoje. É porque ele vai precisar fazer isso a partir de um lugar físico. Entende? Existem estudiosos por aí que fica tudo no... Como que eu poderia dizer? De uma forma sublinhar, vamos colocar assim. As coisas não são reais, as coisas não são verdadeiras, não são materiais. Então, uma vez eu participei de uma formação onde eu vi um religioso dizendo que o Jesus histórico não existiu, que foram as comunidades que foram compreendendo a revelação de Deus. E eu falei assim, meu Pai do céu, olha o discurso desse homem. Percebe? Então, assim, Jesus histórico existiu. A igreja acredita que Jesus é verdadeiro Deus, porque Deus se encarnou no ventre de Maria, e é verdadeiro homem, porque se encarnando, olha a palavra, encarnando no ventre de Maria, ele tomou a nossa humanidade. Por isso que em Jesus se encontra aquilo que é humano e aquilo que é divino. Percebe isso? Quando o anticristo vier, o anticristo não tem nada de divino. Ele não tem nada de especial. O que ele tem é a assistência de Satanás. Por isso que ele vai ser chamado de filho da perdição. Por quê? Porque o único objetivo do maligno é matar, roubar e destruir. Então o que acontece? O falso profeta preparou o terreno para o anticristo. As pessoas que vivem dentro do judaísmo vão ser seduzidas porque elas estão naquela expectativa da manifestação do Messias. Aparece um falso profeta, aparece este homem ímpio, esse anticristo que eles vão entender como se fosse o Messias, vai compreender as expectativas que eles tanto almejam na vida da chegada desse Messias e está pronta a situação. Então nós temos aí uma apostasia do povo judeu que aos poucos aquilo que é da cultura judaica vai ser suprimida. E aí que vem um grande detalhe. E isso não vai parar ali. Que é o trabalho que nós vamos fazer com a palavra de Deus. Porque em determinado momento, quando o anticristo estabelecer esse império dele, através da nova ordem mundial, ele vai estender o domínio dele para o mundo. Por isso que o Apocalipse vai ensinar que nós não vamos nem poder comprar nem vender se não tiver a marca dele. Então vão ser dias difíceis, mas que em outro momento nós vamos falar sobre isso, sobre a grande tribulação. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que a partir do momento que esse falso Messias aparecer, o anticristo, não só os judeus vão ser enganados. A apostasia não vai acontecer somente dentro do judaísmo. Muitos e muitos e muitos cristãos no mundo todo vão se deixar seduzir. Porque hoje, infelizmente, as pessoas elas não leem a palavra de Deus. Elas não vivenciam verdadeiramente a sua fé. Se você vai corrigir uma pessoa porque ela está fazendo algo que não é cristão, uma coisa que é indecente, uma coisa que não é ética, uma coisa que não é do ser humano, às vezes é uma coisa, sei lá, uma aberração aí, das muitas que o ser humano realiza aí, a pessoa acha ruim. As pessoas não querem ser corrigidas. A palavra de Deus, ela insiste para que nós façamos essa correção, e correção fraterna, diga-se de passagem, tá? Para que no tempo oportuno e inoportuno também, as pessoas se voltem para Deus.
elas saiam daquele caminho errado, daquela vida errada que elas estão tendo e se voltem para Deus. Nós chamamos isso de processo de conversão. Mas se a pessoa está na igreja, se a pessoa diz que vive a sua fé e de repente ela muda para essas falsas mentiras anticristãs, o que acontece? Nós dizemos que a pessoa passou por um processo de apostasia, aquilo que nós trabalhamos um pouco no vídeo anterior. Então, eu quero convidar vocês a pegar a palavra de Deus e ver o que o Senhor nos ensina sobre essa questão da apostasia do nosso lado. Quando o anticristo se manifestar e as pessoas começarem a olhar para ele e abandonarem a fé em Jesus para dar ouvidos e dedicarem sua vida às mentiras do anticristo. Acompanhe comigo na carta aos Hebreus, capítulo 6, nós vamos começar ali do versículo 4. Preste atenção no que o Senhor nos ensina. Aqueles que já foram iluminados uma vez, já saborearam o dom celestial, já participaram do Espírito Santo, já experimentaram a doçura da palavra de Deus e os prodígios do mundo vindouro, e que, apesar disso, caíram na apostasia. É impossível que sejam renovados e trazidos outra vez à conversão, pois, de novo, estão crucificando o Filho de Deus em si mesmo e expondo a ignomia. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, se a pessoa diz que vive verdadeiramente a sua fé, ela não pode ser seduzida por as mentiras do mundo. E, sabe, de uma certa maneira, o protestantismo trouxe esse problema para nós hoje, porque a fé cristã, no olhar das pessoas de fora, ou seja, daquelas que não vivem a realidade de Cristo, que não vivem a fé em Cristo, elas olham para nós e vêem uma grande confusão aí. Porque nós temos seitas cristãs, como no caso, os Mormons, os Testemunhos de Jeová, porque boa parte da doutrina deles não compreende a revelação bíblica. Nós temos os protestantes tradicionais, que seguem, por exemplo, o luteranismo, ou seja, que vem lá desde Lutero, quem começou com a reforma protestante, mas que não vivem, tanto eles como os outros, a integridade da revelação. Não vivem a integridade dos sacramentos que o Senhor deixou na igreja. Então, as pessoas, por causa de discursos bonitos, ou por causa do templo que é bonito, e por tantos outros motivos, acabam abandonando a fé católica para seguir essas pessoas, para seguir essas doutrinas. Quando o anticristo se manifestar, não vai ser diferente. Muitos e muitos católicos no mundo inteiro, muitos, de imediato vão começar a abandonar a fé. Porque quando a pessoa olha um discurso bonito, que vai de encontro com as coisas que ela anseia na vida, e vê os milagres, os prodígios, as pessoas facilmente esquecem tudo que vivenciaram na vida inteira, de tudo que acreditaram na vida inteira, para acreditar nessas coisas mundanas, nessas coisas do mundo. E, por que não dizer dessas coisas infernais, né? Já que é Satanás, o maligno, que está articulando toda essa situação do fim dos tempos com o maligno, com o falso profeta. Vai chegar um momento, então, que as coisas vão ficar apertadas. Por quê? Porque se nós entendemos pela palavra de Deus que o anticristo vai entrar no templo de Deus e vai se proclamar Deus, vai se revoltar contra todas as religiões, porque ele vai querer somente a adoração para si mesmo, vai chegar um momento que nós, que vivemos a nossa fé, a fé em Jesus Cristo,
a fé católica que o Senhor deixou para nós na barca de Pedro, vai chegar um momento que isso aí vai ser, digamos assim, um abuso contra a lei civil, a lei que vai ser, a nova lei que vai ser estabelecida no mundo. Percebe? Então, quando o Senhor fala assim que ante o processo crescente da iniquidade, o coração de muitos se esfriará, ele está trabalhando exatamente essa questão. Os católicos vão se apostatar da fé. Ah, mas os protestantes também não vão, os budistas não vão, ou... também vão. Mas eu não quero ficar pensando no que aqueles que não seguem a nossa fé vão ficar fazendo ou não fazendo. Eu quero que você, que é católico, que me acompanha nos meus vídeos, perceba as situações, que você esteja preparado quando essas situações acontecerem. Veja, quando nós passamos pela época da pandemia, eles fecharam as igrejas. Nós não podíamos ir à Santa Missa. E as pessoas aceitaram isso de bom grado. Pessoas que falaram contra essa situação de pandemias, de vacinas e tantas outras temáticas, foram excluídas do meio religioso, foram excluídas do ambiente que elas trabalhavam, foram excluídas de suas famílias. Então, olha, nós falando de uma situação que foi pontual no mundo. Agora, você imagine quando o anticristo aparecer, em que essas coisas serão tidas como crime. Porque se o anticristo proclama Deus e você está indo à igreja adorar Jesus, você está indo contra o anticristo, contra ele se revelar Deus. Como que se Jesus Cristo fosse, então, um falso Deus. Que é o que os judeus vivenciam hoje. Eles não acreditam que Jesus era o Messias. Então percebe que a coisa vai começar ali pelos judeus e depois vai se espalhar pelo mundo. Então nós temos que estar muito atentos. Muito atentos. E você vê que a palavra, ela insiste aqui, ó. Que apesar das pessoas terem vivenciado, feito a experiência da fé, elas caíram na apostasia. E é impossível que sejam renovadas. Porque a pessoa já conhecia Jesus, já conhecia a igreja, os sacramentos, os mandamentos. E mesmo assim a pessoa deixou toda a revelação de Deus para trás para seguir um homem. O profeta Jeremias já dizia assim: maldito o homem que confia no outro homem. Meu pai do céu, como que uma pessoa dessa vai se converter novamente? Ela negou o batismo dela, ela negou a igreja, ela negou Jesus Cristo. Ela negou toda a revelação da palavra de Deus por causa de um homem que diz que isso, que diz que é aquilo. Porque, como nós já dissemos isso, o maligno vai dar poderes para que sejam feitos falsos milagres. Então, o que nós precisamos entender agora? Que vai acontecer uma revolução no mundo, uma revolução para o lado do mal. E as pessoas que quiserem vivenciar a sua fé vão sim ser perseguidas. Elas vão ser pressionadas. Elas vão ser, de uma certa forma, condenadas. Então, que você possa agora vivenciar a sua fé e não dar ouvidos às mentiras desse mundo. Leia a palavra de Deus. Esteja ciente, consciente da doutrina da fé da igreja. Leia o catecismo da Igreja Católica. Vá à igreja. Se você tem dúvidas sobre a sua fé, pergunte.
Eu tenho dúvidas sobre o batismo, eu tenho dúvidas sobre o crisma, sobre o matrimônio, eu tenho dúvidas sobre o sacerdócio, sobre o episcopado, seja o que for. Sobre as imagens, sobre isso, sobre aquilo. Pergunte, vá esclarecer. Busque a verdade, mas a verdade em Jesus Cristo. A verdade que a igreja guarda com ela, que é depositária da fé, que tem a assistência do Espírito Santo. Se nós não movemos o nosso coração para que a igreja esteja dentro de nós, se a fé em Jesus Cristo não estiver dentro de nós, nos nossos corações, nós seremos apenas uma casca onde o maligno poderá entrar e trabalhar. Lembra quando Judas foi trair Jesus? Existe uma palavra que diz assim que o demônio já tinha entrado no coração de Judas. Não permita que o demônio entre no seu coração. Não permita. Você pode ter dúvidas sobre a fé? Pode. Graças a Deus que você tenha dúvidas sobre a fé. Mas vá esclarecer as suas dúvidas. Vá em busca da verdade. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.